Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o funcionamento do sistema nervoso central. Esse é um vídeo da Semana Universitária de 2021 da Universidade de Brasília. Projeto Desvendando o Cérebro Humano. Como os processos mentais determinam nossa percepção e interação com o mundo? Série de vídeos número 1. Funcionamento do sistema nervoso central. Roteiro, produção e vozes Isabela de Oliveira Gonçalves e Paulo Roberto Rodrigues da Silva. O sistema nervoso executa uma enorme complexidade de processos cognitivos e de ações de controle. A cada minuto recebe milhões de dados de informação que provém de diversos órgãos e nervos sensoriais e realiza a integração desses dados para determinar as respostas a serem executadas pelo corpo. Em síntese, o sistema nervoso possui a função sensorial, integrativa e motora, além de ser responsável por ajustar o organismo ao ambiente, ou seja, perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições de dentro do próprio corpo e elaborar as respostas que se adaptem a essas condições. Ele divide-se em duas partes principais: o sistema nervoso central, que engloba o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que consiste nos nervos cranianos e espinhais e os seus gânglios associados. Nesse vídeo, daremos enfoque apenas ao funcionamento do sistema nervoso central. O neurônio é a unidade funcional básica do sistema nervoso central. Eles são células excitáveis especializadas na recepção de estímulos e na condução do impulso nervoso. O sistema nervoso central possui mais de 100 bilhões de neurônios. Aqui temos a representação de um neurônio típico encontrado no córtex motor cerebral. Quando dois neurônios se aproximam estreitamente, ocorre a comunicação interneural funcional. O local dessa comunicação é denominado sinapse. Sob condições fisiológicas, a comunicação em uma sinapse se dá apenas em uma direção. Elas podem ser de dois tipos, químicas e elétricas. A maioria das sinapses é química, na qual uma substância, denominada neurotransmissor, transpõe um espaço estreito entre as células e liga-se a uma molécula de proteína na membrana pós-sináptica, denominada receptor. Agora, vamos focar apenas no sistema nervoso central e nos seus componentes. Um dos seus componentes, a medula espinhal, é a principal via para o fluxo de informações em ambos os sentidos, entre o encéfalo e a pele, as articulações e os músculos do corpo. Além disso, também contém redes neurais responsáveis pela locomoção. Se for seccionada, há a perda da sensibilidade da pele, dos músculos, bem como paralisia, que é a perda da capacidade de controlar os músculos voluntariamente. Ela está situada dentro do canal vertebral, na coluna vertebral. Ela é composta de um cerne de substância cinzenta que é circundado por uma cobertura externa de substância branca. A raiz dorsal de cada nervo espinhal é especializada em conduzir a entrada de informações sensoriais. Já a raiz ventral carrega informações provenientes do sistema nervoso central para músculos e glândulas. Outro importante componente do sistema nervoso central é o encéfalo. O encéfalo humano adulto tem uma massa de cerca de 1.400 gramas e contém cerca de 85 bilhões de neurônios, sendo que cada um desses bilhões de neurônios pode receber até 200 mil sinapses. Uma função, mesmo que aparentemente simples, envolve múltiplas regiões do encéfalo, bem como da medula espinhal. Assim, uma região do encéfalo pode estar envolvida em várias funções ao mesmo tempo. O encéfalo possui como componentes o tronco encefálico, o cerebelo, o diencéfalo e o cérebro. A seguir falaremos melhor sobre um pouco de cada um desses componentes. O tronco encefálico é a região mais antiga e mais primitiva do encéfalo. Os seus núcleos estão envolvidos em muitos processos básicos, incluindo sono e vigília, tono muscular, coordenação da respiração, regulação da pressão arterial e modulação da dor. Começando na medula espinhal e se deslocando para a parte superior do crânio, o tronco encefálico consiste no bulbo, na ponte e no mesencéfalo. O mesencéfalo situa-se entre a região inferior do diencéfalo e o tronco encefálico. A principal função do mesencéfalo é controlar o movimento dos olhos, mas ele também retransmite sinais para os reflexos auditivos e visuais. A ponte localiza-se acima do bulbo e abaixo do mesencéfalo. Possui a função de atuar como estação retransmissora de informações entre o cerebelo e o cérebro, além de coordenar o controle da respiração junto aos centros do bulbo. Já o bulbo representa a transição entre a medula espinhal e o próprio encéfalo. A substância cinzenta do bulbo inclui os núcleos que controlam muitas funções involuntárias. Por exemplo, a pressão arterial, a respiração, deglutição e vômito. O cerebelo é a segunda maior estrutura do encéfalo. Contém a maioria das células nervosas e por isso é denominado de pequeno cérebro. É localizado na base do crânio, logo acima da nuca.
processa informações sensoriais e coordena a execução dos movimentos. Também recebe informações de receptores somáticos da periferia do corpo e de receptores do equilíbrio, localizados na orelha interna, além de informações motoras de neurônios vindos do cérebro. O diencéfalo está situado entre o tronco encefálico e o cérebro. Ele é composto de duas porções principais, o tálamo e o hipotálamo, e as duas estruturas endócrinas, as glândulas hipófise e pineal. Na divisão do diencéfalo, temos então o tálamo, que é conhecido como uma estação de retransmissão responsável por receber a maioria das informações sensoriais provenientes de partes inferiores do sistema nervoso central. Recebe então fibras sensoriais do trato óptico, das orelhas e da medula espinhal e informação motora do cerebelo. Dele partem as fibras que, ao chegar até o cerebelo, processam a informação. Já o hipotálamo, ele é situado abaixo do tálamo e é responsável pela homeostasia e controle da fome, sede e outros comportamentos motivados. Recebe informações do cérebro, informações reticular e vários receptores sensoriais. Seus comandos, primeiramente, vão para o tálamo e depois vão para as vias efetoras. Já a glândula pineal é responsável pela secreção de melatonina e a hipófise pela secreção de hormônios. Outras importantes funções do hipotálamo são: ele ativa o sistema nervoso simpático, controlando a liberação de catecolaminas da medula da suprarrenal, como por exemplo na reação de luta ou fuga, ajuda a manter a concentração de glicose sanguínea agindo no pâncreas endócrino e estimula os tremores e a sudorese. Além disso, mantém a temperatura corporal, controla a osmolaridade corporal, estimulando a sede, o comportamento de sede e secreção de vasopressina, estimula as funções reprodutivas, regula a secreção de ocitocina para a controlação uterina e ejeção do leite e controla os hormônios tróficos da adenohipófise, FSH e LH. Controla também a ingestão alimentar, estimulando então o centro da saciedade e da fome. Interage com o sistema límbico, influenciando os comportamentos e as emoções. Influencia o centro de controle cardiovascular no bulbo e secreta hormônios tróficos que controlam a liberação de hormônios da glândula adenohipófise. O cérebro é a porção mais evidente do encéfalo humano, composto pelos hemisférios direito e esquerdo, ligado pelo corpo caloso, que assegura então a comunicação entre os dois hemisférios. Cada hemisfério cerebral é dividido em 4 lobos, denominados então de acordo com a localização de cada osso do crânio, sendo eles então o frontal, parietal, temporal e occipital. A substância branca no cérebro é encontrada principalmente no interior. As informações que entram e saem do cérebro são então conduzidas pelos tratos que passam através do tálamo, com exceção das informações olfatória, a qual vai ser diretamente dos receptores olfatórios para o cérebro. Já a substância cinza cerebral está presente no córtex cerebral, nos núcleos da base e no sistema límbico. O córtex cerebral possui apenas alguns milímetros de espessura e é a camada externa do cérebro. Já os núcleos da base são, então, relacionados com o controle do movimento. O sistema límbico representa a região mais primitiva do cérebro. As principais áreas do sistema límbico são a amígdala e o giro do cíngulo, que são relacionados à emoção e à memória. Já o hipocampo é associado ao aprendizado e à memória. Assim, age como uma ligação entre as funções cognitivas superiores, como o raciocínio, e as respostas emocionais mais primitivas, como o medo. Essa foi a nossa explicação sobre o funcionamento do sistema nervoso central. Espero que tenham gostado. Obrigada a todos pela atenção.